quando o empresário quer sair do Simples Nacional, o contador quer aumentar os honorários dele. E isso é justo, inclusive, tá? Por quê? Porque para ir para o lucro real, ou mesmo para o lucro presumido, ele vai ter mais documentos para preencher, vai ter mais obrigações acessórias para preencher. Só que aí vem o quê? Novamente, a pressa sendo inimiga da perfeição. Ah, para ir para o lucro real, eu vou aumentar meus honorários, sei lá, de 300 para 600 reais por mês. Aí o empresário já, não. Só que veja só, aumentou 300 reais por mês. Quanto é que você vai economizar de tributo por mês? Até isso se coloca na sua conta. Você aumentou de 300 por mês, mas você vai economizar 15 mil de tributo por mês. Não vale a pena? Estou dando um exemplo, né? Então, isso é algo para considerar mesmo, né? Exatamente. Inclusive, deixa eu só falar aqui um pouquinho do lucro presumido, tá? Porque é uma ótima dica para fazer planejamento tributário para médicos, na verdade, para clínicas médicas, tá? Não só para eles, mas é um ponto interessante. O que é o lucro presumido? Porque eu falei aqui do lucro real, né? Eu vendo meu copo por 100 mil reais, né? E aí eu tenho despesas, 80 mil de despesas. Sobrou o quê? Sobrou 20 mil. Então eu vou tributar os 20 mil, tá? Que foi o meu lucro real. Quando é o Simples Nacional, a alíquota é menor e é toda conjugada, em regra, mas eu vendi por 100 mil, vai incidir sobre 100 mil, aquela alíquota. Por isso que a gente precisa fazer o comparativo, qual que vale a pena mais, tá? E quando é o lucro presumido? Eu vendi os copos. Vendi por 100 mil reais esses copos aqui. Só que aí, no lucro presumido, eu não vou descontar minhas despesas. Falar assim, quanto é que eu tive de despesa com aluguel, com folha de salários, para achar o lucro real? Não. Esse lucro, que vai ser a base de cálculo, a base da tributação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, ele é presumido. E a lei traz percentuais. Por exemplo, para prestadores de serviço em geral, é 32%. Para comércio, em geral, é 8%, por exemplo. Então, vamos dizer que seja alguém aqui do serviço. Prestei serviços, 100 mil. Tive despesas para prestar o serviço de 80 mil. Base de cálculo vai ser só 20 mil, né? Claro que aí vai precisar considerar também o quê? O PIS e a COFINS, que tem uma alíquota maior, porém você aproveita crédito da despesa também, dos insumos. Se eu estou no lucro presumido, né? O que acontece no lucro presumido? Vou ter uma presunção. Vendi não, prestei serviços de 100 mil reais. Se minha percentual é 32%, minha base de cálculo vai ser 32 mil. Opa, fazendo comparativo, pelo menos assim superficialmente, para essa empresa é mais vantajoso estar no lucro real do que no lucro presumido. Agora, se é um hospital, o hospital que tem um lucro de 20 mil, mas no lucro presumido, a base dele é de 8% para o imposto de renda e 12% para a contribuição social sobre o lucro. Opa, para ele vale a pena ir para o lucro presumido. Mas deixa eu falar aqui das clínicas médicas. O que acontece? Olha só, tá? Então, olha só como para planejamento tributário, médico, dentista, essas coisas, é inclusive um bom nicho. Primeiro, muitos deles são pessoas físicas, então fazer um planejamento para pessoa jurídica, para, né, criar uma empresa, acaba sendo muito vantajoso, na maior parte das vezes. Mas aí, muitos desses médicos, eles já têm uma PJ. Por quê?
Porque eles prestam serviços em muitos hospitais, por exemplo, ou outras clínicas médicas, né? Já tem até uma pessoa jurídica, as que já têm um faturamento um pouquinho maior. Só que às vezes eles estão no Simples Nacional. Outras vezes eles já até estão no lucro presumido, mas estão enquadrados como serviços médicos. Então, e o que acontece? Serviços médicos em geral, por exemplo, consulta médica, a base da presumido é 32%, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social sobre o lucro. Mas a lei, anota aí, papel e caneta na mão, lei 9.249 de 95, tá? Vou até por aqui, lei 9.249 de 95, artigo 15, e no 20 também tem referência. E fala o que essa lei? Ela fala que quando se tratar de serviços médicos equiparados a hospitalares, ou seja, não é uma mera consulta, é exame, análises clínicas, pode ser exame de sangue, pode ser mamografia, pode ser exames em geral, por exemplo, né, radiografia, né? Ou, por exemplo, um ortopedista que coloca lá tala nas pessoas, não é uma consulta, é um procedimento, né? De atendimento, né? Então, assim, eu tô falando vulgarmente, né? Mas a legislação traz lá, né? Que são o quê? Exames, terapias, análises clínicas e assim por diante, né? Imagina um dermatologista, ele faz a consulta, mas ele faz um monte de procedimento, de tirar pinta e etc, né? Então, você tem os dois tipos de procedimento. Um dentista tem a consulta, mas você tem procedimentos cirúrgicos que o dentista faz. Então, quando essas clínicas médicas, primeiro, tem alguns requisitos que a lei coloca. Tem que ser uma sociedade empresária, aí não pode ser sociedade uniprofissional. Tem que ser uma sociedade empresária, tá? Então, tem que ser uma sociedade empresária, ou seja, registrada na junta comercial, tá? Tem que desempenhar essas atividades que não são meramente consulta. E se ele faz os dois? Aí ele vai segregar, né? Nota fiscal de consulta separada da nota fiscal do exame. Vai fazer a segregação. Por quê? Porque em relação à consulta, ele vai aplicar uma alíquota maior. Em relação ao exame, ele vai entrar numa percentual de presunção menor. E ele tem que, né, ter o registro na Anvisa. Então, vejam só, se vocês olharem, tá? Artigo 15 e 20 da Lei 9.249 de 95. E aí, a Receita Federal editou instrução normativa, atualmente a instrução normativa número 1700 de 2017, regulamentando esse assunto. Então, assim, a Receita Federal, ela acabou colocando algumas restrições que a lei não coloca. Por exemplo, quantos médicos nós temos? Vamos imaginar um anestesista. O anestesista, por mais que ele tenha uma sociedade empresária, uma clínica médica que é sociedade empresária, né? Ele faz anestesiologia, que é procedimento hospitalar, de acordo com as regras da Anvisa, tudo bonitinho, ele não atende na clínica dele. Ele atende lá no hospital, certo? Aí a Receita Federal fala assim: ah, mas se ele atende em estabelecimento de terceiro, ele não tem direito a esse benefício. Então, assim, a gente tem duas situações. Uma primeira situação é aquela clínica médica que se enquadra perfeitamente na Instrução Normativa 1700 de 2017, dá para fazer um planejamento tributário que é simplesmente se adequar ali. Fala assim: olha, eu preencho todos os requisitos. Então, na verdade, você está recolhendo
Se você já preenche os requisitos desde sempre, só que você estava recolhendo na alíquota maior, né, na base de tributação maior, você pagou tributo a mais. Você dá para fazer uma recuperação de créditos tributários aí. Se é uma pessoa física, uma sociedade uniprofissional, alguém que está no lucro, no Simples Nacional ou no lucro real e não no presumido, aí você vai fazer o cálculo para ver se vale a pena ir para o presumido, e aí é um planejamento tributário, ou seja, uma mudança para daqui para frente ele recolher menos tributo. Agora, se ela preenche esses requisitos, né? Você fez o planejamento tributário, ela já está no presumido, mas é um anestesista que presta serviço fora do hospital. Outra coisa que também estão entrando com ação judicial, empresas de home care. Por quê? Porque empresa do home care, o que é? Você tem uma pessoa, sei lá, uma idosa em casa, você precisa ter uma enfermeira 24 horas com todos os equipamentos, etc. Tem empresas que fornecem esse serviço. E o que aí eles estão fazendo? Serviços hospitalares, só que não é no hospital, é na casa da pessoa. A Receita Federal não reconhece. Então, quando são situações como essa, né, em que a Receita Federal não reconhece, né, e como é que eu sei se a Receita Federal reconhece ou não? Se você entrar no site da Receita Federal, tem uma lupinha lá, você procurar lá, consultas, tá? Consulta de orientação da Receita Federal, e colocar lá lucro presumido clínica médica, vai sair algumas manifestações da Receita. E aí você vai ver que em alguns casos ela é restritiva. O que nesse caso a gente tem que fazer? Ação judicial.